Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Rádio AE Esportes, facebook.com/Rádio AE Esportes. Curta e siga a nossa fanpage. Você também pode baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E tem as outras redes sociais para você seguir a Antena Esportiva. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Deixa eu mandar uns abraços pra galera que participou do Lotecando na semana passada. O Silvio Melo dizendo que os nossos comentários, as nossas análises são show, bastante mastigados os jogos que a gente analisa. Valeu, Silvio, um grande abraço para você. E o Luciano Daniel dizendo que é um amante do basquete e vai ser ótimo poder ouvir a Antena Esportiva transmitindo os jogos do Novo Basquete Brasil. Ele parabeniza a Antena Esportiva e a gente já garantiu a audiência do nosso ouvinte Luciano Daniel, a Antena Esportiva que vai mergulhar de cabeça no Novo Basquete Brasil a partir de novembro com os jogos do Flamengo como mandante. E a partir de novembro também você vai acompanhar a Superliga Feminina de Vôlei aqui no som da Antena Esportiva. São as novidades para você nesta reta final de 2021. Sem mais melongas, vamos para o concurso 960 da Loteca neste final de semana, que tem a estimativa de prêmio de R$1 milhão. O prêmio acumulou para este concurso, ninguém acertou os resultados dos 14 jogos e também acumulou porque é um concurso final zero. Você que está acostumado a jogar na Loteca sabe que os concursos finais 5 e 0 tem o prêmio mais alto, tem prêmio acumulado. Neste final de semana, portanto, o prêmio milionário R$1 milhão. E a programação do concurso 960 contempla jogos pelo Brasileirão Séries A e B e também por ligas europeias. Vamos passar os jogos para você e, na sequência, vamos analisar todos eles. Jogo 1, Fluminense e Flamengo. Jogo 2, Santos e América Mineiro. Jogo 3, Juventude e Ceará. Jogo 4, Fortaleza e Atlético. Jogo 5, Barcelona e Real Madrid. Jogo 6, Manchester United e Liverpool. Jogo 7, Roma e Napoli. Jogo 8, Inter de Milão e Juventus. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cuiabá. Jogo 10, Internacional e Corinthians. Jogo 11, Náutico e Vasco da Gama. Jogo 12, Atlético de Madrid e Real Sociedad.
Jogo 13, Red Bull Bragantino e São Paulo. E jogo 14, Bahia e Chapecoense. Vamos, então, analisar esses 14 jogos. Começando pelo jogo 1, o clássico entre Fluminense e Flamengo. É o Flu-Fla, já que o mando de campo é do Fluminense. Sábado, 7 da noite no Maracanã, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Fluminense é o 8º colocado com 36 pontos e o Flamengo é o vice-líder com 10 pontos a mais, ou seja, 46 pontos. Na rodada passada, o Fluminense venceu o Atlético fora de casa por 1-0 e o Flamengo ficou no empate em 0-0 com o Cuiabá. No meio de semana, o Flamengo jogou pela Copa do Brasil, jogo de ida das semifinais, e ficou no empate em 2-2 com o Atlético na Arena da Baixada, jogo que você acompanhou ontem, ou seja, na quarta-feira aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense do técnico Marcão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Flamengo do técnico Renato Gaúcho vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante em 2021, o Fluminense disputou 29 jogos com 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Já o Flamengo como visitante vem de 28 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 2 derrotas apenas. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para o Fluminense, 37% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos entender porque o Flamengo tem essa porcentagem de favoritismo. O Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos pela Série A. Além disso, o tricolor das Laranjeiras sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante pela Série A do Brasileirão. Já o Flamengo sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos pela Série A e defende uma invencibilidade de 14 jogos como visitante por todas as competições. Lembrando que o Flamengo disputa, além do Brasileirão Série A, a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América. Jogo 2, Santos e América Mineiro. Sábado, 5 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Santos é o 15º colocado com 29 pontos e o América Mineiro é o 13º com 32. Na rodada passada, o Santos empatou com o Sport Recife em 0-0, fora de casa, e pelo mesmo placar, o América Mineiro recebeu o Bahia e também ficou na coluna do meio. Nos últimos 5 jogos, o Santos, do técnico Fábio Carille, conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Santos conseguiu em 30 jogos 15 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Já o América Mineiro como visitante conseguiu 23 jogos com 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o Santos, 40% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos às dicas. O Santos sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 22 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Peixe venceu apenas 1 nos últimos 12 jogos pelo Brasileirão Série A. Já o América Mineiro sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos pela Série A e venceu apenas 1 nos últimos 9 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A. Jogo 3, Juventude e Ceará. Sábado, 5 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Juventude é o 17º com 28 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, e o Ceará é o 14º com 31. Na rodada passada, o Juventude foi superado pelo Grêmio, fora de casa por 3-2, e o Ceará foi batido pelo Palmeiras por 2-1, jogo realizado neste meio de semana, jogo atrasado. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, 3 derrotas e 2 empates, e o Ceará
vem com um retrospecto parecido, 3 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Juventude disputou 19 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, e o Ceará como visitante em 2021 conseguiu em 26 jogos 5 vitórias, 14 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de vitória para o Juventude, 49% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Ceará. Vamos às dicas. O Juventude venceu apenas um dos últimos 12 jogos pela Série A. Além disso, o time de Caxias do Sul sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos como mandante pela Série A. Já o Ceará vive um jejum de 15 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. E além disso, o Vozão sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pela Série A. De lá pra cá, uma vitória, 4 empates e uma derrota. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a Antena Esportiva faz para você e também você deixa o seu like e o seu comentário no nosso vídeo do Lotecando. youtube.com/Antena Esportiva. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva agora. Jogo 4, Fortaleza e Atlético. Sábado, 7h15 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o terceiro com 45 pontos e o Atlético é o 10º com 34. Na rodada passada, o Fortaleza venceu a Chapecoense por 2-1 fora de casa e o Atlético perdeu para o Fluminense atuando na Arena da Baixada por 1-0. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Fortaleza tomou 4-0 do Atlético Mineiro e o Atlético empatou com o Flamengo em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o tricolor cearense conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Atlético vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Fortaleza, em 29 jogos, conseguiu 16 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Já o Atlético, como visitante, em 28 jogos, conseguiu 12 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Fortaleza, 26% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Atlético. O Fortaleza venceu apenas um dos últimos 6 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Fortaleza venceu 4 dos últimos 10 jogos pela Série A. Já o Atlético venceu apenas um dos últimos 9 jogos como visitante pela Série A. E o Furacão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 jogos como visitante pela elite do futebol nacional. Jogo 5, El Clássico entre Barcelona e Real Madrid. Domingo, 11h15 da manhã, no horário de Brasília, no Camp Nou, pela rodada 10 de La Liga, o campeonato espanhol. O Barcelona é o 7º colocado com 15 pontos e o Real Madrid é o vice-líder com 17 pontos. Na rodada passada, o Barcelona bateu o Valência por 3-1 e o Real Madrid perdeu para o Espanyol por 2-1. Pela UEFA Champions League, no meio de semana, o Barcelona bateu o Dinamo Kiev por 1-0 e o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 5-0. Nos últimos 5 jogos, o Barça conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Real Madrid vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Barcelona em 7 jogos conseguiu 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesmo retrospecto do Real Madrid como visitante em 2021-2022. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Barcelona, 34% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Real Madrid. É um jogo bem complicado, Barcelona e Real Madrid,
já que são dois times de forte tradição e que têm uma forte rivalidade. O Barcelona sofreu apenas 8 derrotas nos últimos 49 jogos por todas as competições. Além disso, o time catalão passa por um jejum de 3 jogos sem vitória como mandante sobre o Real Madrid. Foram 2 empates e 1 derrota neste meio tempo. Por outro lado, o Real Madrid sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 35 jogos por todas as competições. E o Real defende uma invencibilidade de 3 jogos contra o Barcelona. Jogo 6, Manchester United e Liverpool. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Old Trafford, pela rodada 9 da Premier League, o campeonato inglês. O Manchester é o sexto com 14 pontos e o Liverpool é o vice-líder com 18 pontos. Na rodada passada, o Manchester United perdeu fora de casa para o Leicester por 4-2 e o Liverpool venceu o Watford por 5-0 na condição de visitante. Neste meio de semana, pela UEFA Champions League, o time de Cristiano Ronaldo e companhia bateu a Atalanta por 3-2 e o Liverpool, pelo mesmo placar, derrotou o Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Solskjaer conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Liverpool do Jürgen Klopp conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, os Red Devils conseguiram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 7 jogos, enquanto o Liverpool, como visitante, em 7 jogos, conseguiu 6 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu atuando fora de casa na temporada 2021-2022. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Manchester United, 33% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Liverpool. O Manchester United sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 40 jogos pela Premier League, realmente um número muito baixo de derrotas. Além disso, o Manchester United venceu apenas um dos últimos 4 duelos como mandante contra o Liverpool. Já o Liverpool defende uma invencibilidade de 21 jogos por todas as competições, e os Reds vêm de 3 vitórias consecutivas como visitante por todas as competições, seja a Premier League, seja a Copa da Inglaterra ou seja a UEFA Champions League. Jogo 7, Roma e Napoli. Domingo, 13h, na hora do almoço, naquela macarronada de domingo no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 9 da Série A Team, o campeonato italiano. Muito bem, a Roma é a 4ª colocada com 15 pontos e o Napoli é o líder com 24 pontos. O Napoli tem 100% de aproveitamento, 8 vitórias em 8 jogos. Na rodada passada, a Roma perdeu para a Juventus fora de casa por 1-0 e o Napoli bateu o Torino pelo mesmo placar atuando em casa. Nesta quinta-feira, as duas equipes têm compromissos por competições europeias. O Roma visita o Bodo Glimt na Noruega pela Liga Conferência da Europa e o Napoli recebe o Legia Varsóvia da Polônia pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a Roma conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Napoli vem de 4 vitórias e 1 derrota. Derrota esta na Liga Europa para o Spartak Moscou. Como mandante em 2021-2022, a Roma venceu os 6 jogos que fez até agora e o Napoli, como visitante, em 5 jogos conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Ainda está invicto como visitante. De acordo com as porcentagens, melhor dizendo, a Roma tem 31% de chances de vitória contra 24% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Napoli. Vamos às dicas. A Roma defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos como mandante na Série A Team. Além disso, o time romano sofreu apenas 2 derrotas nos 20 jogos mais recentes como mandante na Série A Team.
Já o Napoli defende uma invencibilidade de 17 jogos seguidos na Série A Team. E o time napolitano sofreu apenas uma derrota nos 20 jogos mais recentes pela Série A Team. Nosso Facebook está aí para você acompanhar e nos seguir. E o Facebook é Rádio AE Esportes. Curta e siga a nossa página para você também acompanhar toda a nossa programação e também as jornadas antenadas. Facebook Rádio AE Esportes. Se você ainda não segue a gente, siga agora. Jogo 8, Inter de Milão e Juventus. Domingo, 3h45 da tarde, no Giuseppe Meazza, pela rodada 9 da Série A Team. Muito bem, a Inter é a terceira colocada com 17 pontos e a Juventus é a sétima com 14 pontos ganhos. Na rodada passada, a Internazionale sofreu a primeira derrota neste campeonato italiano, perdeu para a Lazio por 3-1, enquanto a Juventus derrotou a Roma por 1-0. Neste meio de semana, pela UEFA Champions League, a Inter de Milão bateu o Xerife em casa por 3-1, Xerife da Moldávia, e a Juventus, fora de casa, venceu o Zenit da Rússia por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Milão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto a Juventus vem de 5 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021-2022, a Internazionale conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 5 jogos, enquanto a Juventus, como visitante, conseguiu 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para a Inter de Milão, 34% de chances de empate e 30% de chances de vitória para a Juventus. Vamos saber o porquê deste equilíbrio? A Inter de Milão defende uma invencibilidade de 20 partidas consecutivas como mandante na Série A Team. Além disso, a Internazionale sofreu apenas 2 derrotas nos 30 jogos mais recentes pelo campeonato italiano. Já a Juventus não sofreu derrota para a Inter de Milão nos últimos 3 duelos. Foram 2 vitórias e 1 empate. E a velha senhora defende uma invencibilidade de 8 jogos por todas as competições. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cuiabá. Domingo, 4 da tarde, no Mineirão, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro com, deixa eu passar aqui o slide, 56 pontos. E o Cuiabá é o 9º colocado com 35 pontos. Na rodada passada, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Atlético, perdeu na verdade para o Atlético Goianiense por 2-1, enquanto o Cuiabá empatou fora de casa com o Flamengo em 0-0, resultado bom para o Cuiabá. E no meio de semana, as duas equipes entraram em campo. O Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, venceu o Fortaleza por 4-0. E o Cuiabá, pela Copa Verde, empatou no tempo normal com o Brasiliense em 0-0. Nos pênaltis, o Auriverde da Baixada acabou sendo derrotado e, consequentemente, eliminado da competição, que reúne times do Centro-Oeste, Norte e do Espírito Santo. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Cuiabá conseguiu 1 vitória e 4 empates. Como mandante em 2021, o Atlético Mineiro, em 30 jogos, conseguiu 24 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, enquanto Cuiabá, como visitante, em 23 jogos, foram 9 vitórias, 13 empates e 1 derrota. O Cuiabá é um visitante muito indigesto. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 33% de chances de empate e 13% de chances de vitória para o Cuiabá. Este jogo 9 é o jogo com maior probabilidade de zebra, visto a campanha recente do Cuiabá. Muito bem, o Atlético Mineiro sofreu apenas 2 derrotas
nos últimos 31 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Galo vem de 9 vitórias consecutivas como mandante pela Série A. Já o Cuiabá defende uma invencibilidade de 12 jogos seguidos como visitante na Série A e sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Jogo 10, Internacional e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Inter é o sétimo com 39 pontos e o Corinthians é o sexto com 40, ou seja, é uma disputa direta por uma vaga na Taça Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians fecha o grupo dos classificados para a Liberta e o Internacional é o primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores e primeiro dentro da Copa Sul-Americana. Na rodada passada, o Internacional perdeu para o Palmeiras fora de casa por 1-0 e o Corinthians, pelo mesmo placar, foi derrotado pelo São Paulo. O Internacional tem um compromisso nesta quinta-feira, recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Nos últimos 5 jogos, o Colorado conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Corinthians vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Internacional em 25 jogos conseguiu 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já o Corinthians como visitante, em 21 jogos, conseguiu 11 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 28% de chances de vitória para o Internacional, 42% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos às dicas. O Internacional vem de 5 vitórias consecutivas como mandante pela Série A e sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 31 jogos como mandante pela Série A. Já o Corinthians defende uma invencibilidade de 6 jogos contra o Internacional pela Série A e o Timão passa por um jejum de 4 jogos seguidos sem vitória como visitante pela Série A do Brasileirão. Jogo 11, o único jogo da Série B na programação do concurso 960 da Loteca. Náutico e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde nos Aflitos, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Náutico é o nono com 44 pontos e o Vasco da Gama é o sexto com 46. Na rodada passada, o Náutico bateu a Ponte Preta fora de casa por 3-2 e o Vasco da Gama em casa superou o líder Coritiba por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Hélio dos Anjos conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama do Fernando Diniz vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante em 2021, o Náutico conseguiu em 22 jogos 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, enquanto o Vasco como visitante vem de 27 jogos com 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o Náutico, 35% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Muito bem, as dicas para este jogo 11 são as seguintes. O Náutico sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 26 jogos como mandante pela Série B. Além disso, o Timbu venceu apenas 1 dos últimos 8 jogos como mandante pela Série B. Já o Vasco da Gama sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos pela Série B e o Cruz Maltino sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos como visitante contra o Náutico. Foram 3 vitórias vascaínas, 3 empates e 1 derrota. Baixe o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. É a oportunidade de você carregar a Antena Esportiva com você e ter na palma da sua mão a melhor programação do esporte no Rio de Janeiro. Lembrando que a partir de novembro tem
Novo Basquete Brasil e Superliga Feminina de Vôlei no som da Antena Esportiva. Além, claro, da reta final do Brasileirão Séries A e B e do Campeonato Carioca Série B1, a terceira divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro. Jogo 12, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Domingo, 4 da tarde, no Wanda Metropolitano, pela rodada 10 de La Liga, o campeonato espanhol. O Atlético de Madrid é o quarto colocado com 17 pontos e a Real Sociedad é a líder com 20 pontos. Na rodada passada, o Atlético de Madrid derrotou o Barcelona por 2-0, isso há 2 ou 3 semanas atrás, já que o Atlético de Madrid não atuou no final de semana passado porque teve um jogo adiado. E no final de semana passado, aí sim, a Real Sociedad bateu o Mallorca por 1-0. Neste meio de semana, o Atlético de Madrid perdeu para o Liverpool por 3-2 pela Champions League e o time da Real Sociedad visita o Sturm Graz da Áustria pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas e a Real Sociedad vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o time do técnico Diego Simeone conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 6 jogos, enquanto a Real Sociedad, como visitante, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 5 jogos. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Atlético de Madrid, 36% de chances de empate e 29% de chances de vitória para a Real Sociedad. Vamos às dicas. O Atlético de Madrid defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos como mandante contra a Real Sociedad, ou seja, é uma invencibilidade que já vem desde 2013. Além disso, os colchoneiros defendem uma invencibilidade de 11 jogos em casa por La Liga. Já a Real Sociedad defende uma invencibilidade de 10 jogos por todas as competições, isso antes de enfrentar o Sturm Graz nesta quinta-feira. Além disso, o time do País Basco vem de 4 jogos seguidos, sem derrota como visitante por todas as competições. Jogo 13, Red Bull Bragantino e São Paulo. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Toro Louco é o quinto colocado com 42 pontos e o São Paulo é o 12º com 34. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino empatou fora de casa com o Ceará em 2-2 e o São Paulo venceu o Corinthians por 1-0. O time de Bragança Paulista tem um compromisso pelo Brasileirão nesta quinta-feira, visita o Internacional no Beira-Rio. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o São Paulo, do Rogério Ceni, vem de 1 vitória e 4 empates. Como mandante em 2021, o Red Bull Bragantino, em 28 jogos, conseguiu 11 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. Já o São Paulo, como visitante, em 28 jogos, conseguiu 9 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 44% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o São Paulo. O Red Bull Bragantino sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 31 jogos pela Série A. Além disso, o Toro Louco venceu apenas uma vez nos últimos 6 jogos como mandante pela Série A. Já o São Paulo defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos na Série A. No entanto, venceu apenas um nos últimos 7 jogos pela Série A. Jogo 14, Bahia e Chapecoense. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Fonte Nova, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Bahia é o 16º com 28 pontos e a Chapecoense está moribunda aí na Série A, é a última colocada com 13 pontos ganhos. Na rodada passada,
o Bahia empatou com o América Mineiro em 0-0 e a Chapecoense perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a Chapecoense vem de 3 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Bahia, em 27 jogos, conseguiu 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, enquanto a Chape, como visitante, vem de 23 jogos com 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Bahia, 46% de chances de empate e 21% de chances de vitória para a Chapecoense. Eis as dicas para este jogo 14. O Bahia venceu apenas 2 dos últimos 16 jogos pela Série A, ou seja, um retrospecto muito ruim do tricolor baiano, e empatou os 2 últimos jogos como mandante pela Série A. Já a Chapecoense vem de 2 derrotas seguidas como visitante pela elite do futebol brasileiro, e o time catarinense vive um jejum de 5 jogos sem vitória contra o Bahia. De lá pra cá foram 3 empates e 2 derrotas. Vou repassar para você a programação do concurso 960, concurso milionário. R$1 milhão é o prêmio para quem gabaritar, ou seja, para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado, às 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. Jogo 1, Fluminense e Flamengo. Jogo 2, Santos e América Mineiro. Jogo 3, Juventude e Ceará. Jogo 4, Fortaleza e Atlético. Jogo 5, Barcelona e Real Madrid. Jogo 6, Manchester United e Liverpool. Jogo 7, Roma e Napoli. Jogo 8, Inter de Milão e Juventus. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cuiabá. Jogo 10, Internacional e Corinthians. Jogo 11, Náutico e Vasco da Gama. Jogo 12, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Jogo 13, Red Bull Bragantino e São Paulo. E jogo 14, Bahia e Chapecoense. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os 14 pontos. Ou seja, de gabaritar o concurso 960 da Loteca. Fico aguardando aí o seu comentário para saber quantos pontos você fez na Loteca, quantos pontos você vai fazer na Loteca neste final de semana. Claro que você quer fazer 14, mas depois do concurso deste final de semana você manda mensagem pra gente dizendo quantos pontos você fez no concurso 960 da Loteca neste final de semana. É isso, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a se inscrever no nosso canal no YouTube, a curtir a nossa fanpage no Facebook. Nossa fanpage é Rádio AE Esportes, e também para você nos seguir nas outras redes sociais, Twitter, @se liga na antena, e o Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Além, claro, de você baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não à violência contra a mulher, denuncie os casos de feminicídio. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.